Prezados e prezadas, sejam bem-vindos à Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Olavo, sou assistente social da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAI. Estou aqui através do programa de boas-vindas da nossa Pró-Reitoria. O que isso significa? Nós, em situações normais, vamos nas unidades de ensino no início do semestre e falamos para os calouros sobre a nossa pró-reitoria, o que ela significa, suas ações, projetos, enfim, toda a extensão e plenitude dela. Bem, como estamos numa situação de pandemia e hoje, em meados de setembro de 2020, decidimos realizar essa ação de modo virtual. Então vamos lá. Bem, o que é assistência estudantil? Assistência estudantil é uma política social que realiza ações para contribuir com a permanência do estudante na universidade. Mas o que isso quer dizer? Bem, vamos para um exemplo pessoal. Eu estudei em escolas particulares e normalmente essas escolas particulares funcionam como uma bolha diante de toda a realidade social do país. E assim, para a gente, principalmente no terceiro ano, só tinha a obrigação de estudar para passar no vestibular. E assim, só isso. Passava no vestibular e quem conseguisse iria estudar na federal, sair da cidade. Bem, a gente sabe que essa realidade não é tão simples assim. Muita gente tem muita dificuldade, principalmente financeira, seja de sair da sua cidade de origem, ou na própria cidade que Juiz de Fora, de bancar um transporte, uma alimentação. Alguns têm que trabalhar, fazer 2 turnos, né? Estudar e trabalhar, enfim. Não é tão simples assim a questão. Por isso, a assistência estudantil foi criada com esse propósito de ajudar o estudante, seja numa questão financeira, seja em outras questões que eu vou abordar mais para frente, em permanecer na universidade. Eu vou dar um exemplo aqui prático, através de uma charge também, que eu vi nas redes sociais recentemente. Duas pessoas subindo escadas, né, como vocês estão vendo, e um com uma maleta só com um livro de estudos, né, e falando que é fácil subir aquela escada, sobe de 2 em 2. E a outra pessoa, mais abaixo, ela tem uma sacola, uma mala, né, que não é só o estudo, né, ela tem a questão do trabalho, alimentação, transporte. Bem, a princípio, é mais fácil para a pessoa que só está com a mala de estudo subir essa escada. Para quem está com a outra mala, com outras questões, né, muito pertinentes à nossa vida, não é tão fácil assim. Eu não quero dizer com isso que essas questões sejam deterministas, né? Que essas questões elas impedem a pessoa de alcançar alguma situação melhor ou alguma meta, algum desejo que almeja, enfim. Só estou dizendo que existem circunstâncias, né, principalmente para o estudante na universidade, que pode atrapalhar essa permanência. Talvez uma necessidade de trabalhar para manter a renda da casa, dificuldade de bancar alimentação, dificuldade com transporte, enfim. Uma miríade de situações que podem atrapalhar para essa permanência, né? Mas de qualquer forma, como dizia um filósofo Ortega y Gasset, o ser humano é ele e suas circunstâncias, né? Não vamos dizer que só a circunstância determina a ação do ser humano, e não só a vontade também do ser humano determina o que ele vai conseguir. Enfim, é um jogo entre circunstâncias e a ação pessoal. Mas enfim, voltando à nossa temática, a assistência estudantil ela visualiza exatamente isso, né? A dificuldade de alguns estudantes em se manterem mais tranquilamente na universidade. E por isso que ela foi criada. Vamos fazer uma retomada histórica aqui, a partir do próximo slide. Bem, em 2010 houve um decreto que regulamentou a assistência estudantil no Brasil, através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Antes disso existia assistência estudantil? Vamos dizer que, de certa forma, sim. Existiam ações muito isoladas, seja um restaurante universitário, uma moradia estudantil, algumas bolsas que dependiam muito do orçamento próprio da universidade, era uma coisa mais fraca, mais espalhada. Com esse decreto de 2010, há uma sistematização desse processo, principalmente tendo uma rúbrica própria de orçamento, ou seja, um dinheiro seria separado justamente para ações de assistência estudantil.
Através disso, pôde-se sistematizar, desenvolver melhor essa ação. E por que desenvolver essa ação justamente nesse ano? Bem, o decreto acompanhou uma série de mudanças na universidade pública, principalmente através de ações afirmativas, cotas, que mudaram um pouco o perfil do estudante universitário. Né? Mudou a cara, vamos dizer assim, até a cor da universidade pública, que a gente poderia visualizar de uma forma mais elitista, né? E assim, com essas ações afirmativas, com essa mudança, até pela mudança de não existir mais vestibular, enfim, uma série de coisas, foi notado esse novo público na universidade brasileira e todas as questões que os acompanhavam, né? Como eu citei anteriormente. Por isso que essa data de 2010 marca esse imperativo, né, de se trabalhar com isso. E uma questão também muito delicada, que a gente sempre está atento, que essa regulamentação foi feita por meio de um decreto. O que isso quer dizer? O decreto, ele não tem uma força jurídica assim, vamos dizer, como uma lei. O decreto, em uma canetada, pode ser desfeito. Existem vários projetos de lei para sistematizar a assistência estudantil no Brasil, só que até hoje não foi colocado para votação. Enfim, diante dessa fragilidade desse decreto de poder ser cortado a qualquer momento, é importante a consciência, né, dos estudantes para a importância dessa assistência estudantil e como isso modifica a vida de muita gente, né? Talvez pode ser que você que está me escutando agora não precise da assistência estudantil, né? Ou não conheça o suficiente para buscar algum recurso dela. Enfim, mas mesmo assim pode ter algum colega seu do curso, algum amigo seu, algum parente que venha entrar na universidade e que a assistência estudantil seja fundamental para a permanência dessa pessoa aqui com a gente. Então, é importante vocês, estudantes, se organizarem, né? Não só se organizarem, mas terem a consciência política da importância da nossa pró-reitoria e talvez buscar através das representações que vocês têm num DA, num DCE, mais amparo para batalhar mesmo por uma assistência estudantil que exista, que transforme em lei, né? Enfim, lógico que muita coisa pode ser melhorada na assistência estudantil, repensada, mas fundamentalmente a existência dela tem que ser preservada diante de alguns cenários que eu já apontei e, enfim, de toda uma situação socioeconômica, principalmente que nosso país passa, né? Enfim, diante disso, ficou claro a questão dessa política, esse PNAES, né, esse Programa Nacional de Assistência Estudantil, na questão da democratização das condições, né, dessa permanência. Como eu citei o exemplo meu de vindo de escola particular, mas uma situação de uma outra pessoa é diferente. Enfim, a gente busca minimizar as desigualdades sociais. Não vai resolver completamente, a gente não tem condições de garantir plenamente a permanência, mas a gente auxilia a permanência do estudante na universidade. E assim, com o objetivo principal que o estudante estude e não saia da universidade, seja por uma questão X ou Y, né? E que todos possam ter acesso à educação com uma forma mais garantida e plena disso. Só voltando num ponto que seria a questão desse decreto, né, dessas mudanças na universidade acontecer através de uma política de um governo específico, né? Só que a gente busca, né, como eu disse, sim, muita coisa melhorar, repensar, mas seguir forte, consolidado com essa assistência estudantil e que ela se transforme em uma política de Estado, que não seja política simplesmente de um governo X ou Y, né? Enfim, que a gente não fique tão refém de governos e que se possa ter uma implementação mais efetiva dessa política de assistência estudantil. E como eu disse, principalmente pelo reconhecimento dos estudantes, né? Os estudantes que contam com essa assistência, ou os estudantes que saibam dela, na mudança que ela pode promover, né? Principalmente diante de várias questões pertinentes à vida acadêmica, à vida social, enfim.
Bem, e esse decreto, ele abre margem para trabalhar assistência estudantil de várias formas, né? Como vocês estão vendo aí, não é só questão financeira assistência estudantil, não é só bolsa, não é só auxílio, não é só uma questão social, socioeconômica, são várias questões. Seja uma questão cultural, né, de fazer o estudante ter algum contexto cultural também que o auxilie em crescer de várias formas, né, crescer suas perspectivas, sua visão de mundo. Questão da inclusão digital também, questão de alimentação, enfim. Também creche, né? O estudante que tem filho pequeno. E também até o esporte, né? Algumas pró-reitorias no Brasil desenvolvem muito bem a prática da questão do esporte. E assim, o decreto ele abre um leque de opções e várias pró-reitorias elas manejam isso de formas diferentes, né? Como eu disse, não é só bolsa, não é só auxílio, não é só questão financeira, né? Não é só questão de moradia, de transporte. Também tem outras questões muito pertinentes, que seria o apoio pedagógico, né? A saúde mental principalmente, que eu vou falar sobre isso agora mesmo, com um pouco mais de calma. Bem, então, na Universidade Federal de Juiz de Fora, a PROAI, que executa essa política de assistência estudantil, né? Faz a gestão, implementação, formulação, pensa, reflete como isso vai ser feito, amplificado, trabalhado, enfim, né? Como tudo isso é gerado e que caminhos serão tomados diante das perspectivas que abre o decreto, né? E atualmente a gente tem 4 segmentos na nossa pró-reitoria: a psicologia, né, a pedagogia, o serviço social no qual eu faço parte e o setor administrativo, né, que está por trás de várias rotinas no nosso dia a dia. Bem, agora eu vou falar de um sentido mais coletivo das nossas ações, projetos e programas que, infelizmente, diante do contexto de pandemia, o trabalho remoto, esses projetos, creio que praticamente todos estejam suspensos. Mas, de qualquer forma, servirá de base para vocês conhecerem melhor a nossa pró-reitoria, o que ela fez, enfim, e com certeza fará futuramente, né, com o retorno das aulas presenciais, enfim. Vou fazer uma breve passagem por causa da questão mesmo da pandemia e da suspensão desses projetos. Temos atividades esportivas, né, que estão principalmente dessa socialização com os estudantes. Ela hoje em dia é voltada mais para os estudantes pertencentes da moradia estudantil, que, bem, essa atividade seria um futebol. Nós temos uma data, um dia na semana, que a quadra da Faculdade de Educação Física fica por nossa conta e lá a gente realiza essa prática esportiva num sentido mais de socialização, mesmo tendo público-alvo mais pertencente aos moradores da moradia estudantil, isso não exclui a possibilidade de outros estudantes participarem também. Uma outra coisa também que sempre chamam a gente são rodas de conversa, por causa da nossa equipe técnica, né? Se algum instituto, né, algum grupo está com alguma questão, a gente pode fazer alguma roda de conversa para tratar melhor daquilo, conversar, dialogar, ver alguma saída, né? Se inteirar pelo assunto e passar também nossa experiência. Enfim, a assistência estudantil pode ser convocada para esses debates, essas conversas também, dependendo de demandas específicas, né, de algum grupo, algum segmento da universidade. Temos também um projeto no setor da psicologia, que é um projeto muito gostoso, que é muito bem recebido pelos estudantes, que é o projeto de Boas. É um projeto que visa trabalhar em grupo questões referentes à ansiedade, ao manejo dela, né? Questões muito voltadas ao ambiente acadêmico e toda a pressão que surge, pressões externas, internas, enfim. É um grupo voltado para isso. Temos também grupos de mindfulness, que é uma forma de meditação que desenvolve, vamos dizer assim, um acolhimento próprio, um autocuidado para a gente lidar melhor com os desafios, né, dessa trajetória, principalmente acadêmica. O grupo dá introduções a essa prática, auxiliando, vamos dizer assim, o estudante trabalhar de uma forma mais presente seu dia a dia, não se perder muito com pressões futuras,
enfim, um enumerado de aspectos que essa prática de meditação, né, pode auxiliar. Temos também o Cine Proai, que é um projeto de cinema nosso, que, através de alguns filmes, retratamos algum aspecto da realidade dos estudantes, discutimos, né? Fazemos um debate, esse projeto principalmente realizado na moradia estudantil, e também podendo ser convocado por grupos, DAs, enfim. Temos um projeto também que começamos a dar uma força maior para ele no final do ano passado, e no início desse ano, se não fosse a pandemia, ele estaria realmente com uma projeção maior, que é o tempero cultural. O restaurante universitário ele é de responsabilidade da PROAI, e pensamos em oferecer um espaço para o estudante de alguma interação, de alguma questão cultural que ele possa fazer nos arredores do espaço do restaurante universitário, né? Seja produção artística, seja música, declamação de poema, exibição de fotografia, enfim, algum artesanato, até culinária, né? Algum quitute que ele possa mostrar lá e até vender, enfim. O tempero cultural ele visa dar uma característica, né, de um espaço de maior sociabilização entre os estudantes, principalmente naquele horário muito corrido, né, na hora do almoço, que o estudante possa lá fazer alguma apresentação, possa se entreter, possa conhecer alguma coisa diferente, enfim, é um projeto muito interessante. Temos um programa chamado Fora de Casa, esse programa tem um sentido mais amplo, que ele trabalha com a seguinte problemática. Muitos estudantes vêm de fora, né? Com certeza, grande parte de vocês que estão me escutando não são de Juiz de Fora, não tem família aqui. E essa questão de ser fora de casa, de não ter o grupo familiar em Juiz de Fora, traz muitas questões, né? Seja questão até de como viver na cidade, se você era de uma cidade muito pequena e vem para uma cidade maior, seja questão de convivência, de amizade, de descobrir o que pode ser feito na cidade, enfim, questões que podem serem desconfortáveis para muita gente, né? Sair do seio familiar, estar numa cidade nova, para muitos pode ser uma cidade grande, e ficar meio perdido, né? Meio fora de casa, e as implicações disso. Aí, esse programa, no sentido maior, realiza projetos pensando nessa situação do estudante e como se pode contornar isso, né? Seja por uma questão psicológica ou uma questão de outra forma, enfim. Nós temos também o grupo Roda Viva, que ele é um projeto para o próprio estudante veterano, auxiliar nessa convivência, nessa inserção do estudante calouro no ambiente acadêmico, né? Seja acolhendo, orientando, dando algum tipo de apoio. Aí a ideia dessa Roda Viva é que esse estudante que foi acolhido depois seja um acolhedor de novos estudantes calouros, e assim, isso vai se retroalimentando e crescendo e podendo gerar um espaço universitário que seja mais humano, né? Mais acolhedor, vamos dizer assim. Temos também palestras pedagógicas, né? Eu vou falar mais da questão da pedagogia em relação ao atendimento individual, mas temos palestras pedagógicas para trabalhar principalmente essa questão de desempenho acadêmico, ajustamento do novo contexto, porque o estudante normalmente vem de um ritmo de ensino médio e quando entra na universidade é uma questão diferente que tem que ser contornada de alguma forma, aprender a lidar melhor com horários, enfim. Temos também outro grupo do setor de psicologia que é o PECOM, que é uma intervenção para contribuir para a leitura desse estudante universitário, que a leitura, vamos dizer assim, de um jornal, de um livro de ficção, não é a mesma leitura, não exige a mesma capacidade de uma leitura acadêmica, de um rigor acadêmico. Então, auxiliar o estudante para que ele tenha ferramentas para desenvolver isso de uma forma melhor. E também temos um novo projeto no sentido do coexistir, que seria o quê? As dificuldades que os estudantes têm de
existirem de uma forma conjunta, né, de se relacionarem, relacionamento interpessoal. O projeto visa fazer oficinas que trabalhem essas habilidades sociais. Bem, também temos os atendimentos individuais. No final da apresentação, passarei os e-mails de cada segmento, pois essa apresentação foi feita para início de semestre, não considerando a pandemia. Então, esses horários podem ser desconsiderados a princípio. Começando pelo atendimento pedagógico, ele visa o que eu disse anteriormente, lidar com a questão de muitos estudantes que têm dificuldade da adaptação, muitos vindos do ensino médio, com um ritmo de estudo, entra na universidade e pode se sentir um pouco perdido, né? Talvez com uma falta de disciplina própria, não sabendo muito bem como estudar, a forma, e ele poderá ser atendido por uma pedagoga, um pedagogo. Hoje o atendimento está sendo realizado principalmente por e-mail e, dependendo da demanda, se marca numa sala remota para se conversar de uma forma melhor, mais adequada. O atendimento administrativo e do serviço social também é realizado através dos e-mails que eu passarei no final da apresentação. Agora, a questão do plantão psicológico, os atendimentos psicológicos, eles estão sendo realizados de primeira forma pela apresentação de demanda através de e-mail e, diante disso, será marcada uma sessão em sala virtual, de forma remota, para se conversar melhor sobre a situação do estudante. Hoje estamos com um quadro mais tranquilo, com vagas, com horários, mas não sabemos bem o que irá acontecer daqui agora com o início das aulas, então não podemos prever o atendimento garantido de todos, se haverá fila de espera ou não. Por isso, há uma iniciativa muito interessante que a UFJF faz parte, que é a plataforma Calma Nessa Hora. Eu deixo aqui o site para vocês, que é uma plataforma que visa lidar, são voluntários, estudantes de psicologia, né, de mestrado, graduação, enfim, estudantes de várias universidades que se voluntariam para escutar, para acolher as pessoas, os estudantes, principalmente nessa situação de pandemia que pode estar gerando algum desconforto, principalmente com a situação de conciliar os estudos, nessa situação, enfim. Caso a demanda do nosso setor não aguente, há uma possibilidade de utilizar essa plataforma para uma escuta. Bem, agora falarei sobre bolsas e auxílios da assistência estudantil. Tudo que eu falei até agora, seja os grupos, os projetos, os atendimentos psicológicos, pedagógicos e até mesmo um atendimento com serviço social, ele poderá ser feito por qualquer estudante da universidade. Só a solicitação de bolsas e auxílios que tem um corte que eu vou apresentar agora para vocês. Então, quem poderá participar da solicitação de bolsas e auxílios da PROAI? Bem, estudantes que possuam renda bruta per capita, renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio e que estejam matriculados em curso de graduação presencial e não tenham concluído outra graduação. Talvez a questão que mais aperte aqui seja o cálculo da renda bruta familiar, né? Eu vou dar um exemplo. Um grupo familiar formado por 3 pessoas, o pai, mãe e o estudante. Vamos dizer que a soma do salário bruto desse pai e mãe dê 4.200. Mas a renda per capita tem que ser dividida por todos os números da família. Então, 4.200 dividido por 3 dará 1.400. O salário mínimo vigente hoje é 1.045. Um salário mínimo e meio, né, que é o limite desse corte, dessa per capita nossa, é 1.567,50. Ou seja, qualquer grupo familiar que tenha renda bruta per capita nesse valor apresentado de um salário mínimo e meio poderá fazer a solicitação de bolsas e auxílios. Passando essa renda, com certeza será indeferido o processo. Como deverá ser feita essa solicitação? Eu vou fazer só um complemento aqui sobre a questão da pandemia e como está sendo realizada. A princípio, acessar o site da PROAI, que está aí na tela de vocês, e na parte de solicitação de bolsas e auxílios. É importante realizar a leitura da portaria que rege
essa maneira que nós fazemos as avaliações socioeconômicas. E também, nessa portaria, há um anexo 2, com a listagem da documentação. Há um formulário no SIGA, que eu vou agora mesmo mostrar o ícone dele, que vocês deverão preencher também. Então, enfim, ler a portaria, talvez é recomendável, ler o anexo com a listagem da documentação, preencher o formulário no SIGA e organizar essa documentação, conforme o anexo da portaria. Vamos agora para o SIGA. O estudante, no seu SIGA, terá esse ícone assistência estudantil. Para preencher o formulário, deverá acessá-lo e a primeira tela aparecerá, creio que 2 ou 3 opções que ele deverá marcar e salvar. A partir do momento da resposta para essas 2 ou 3 questões, e salvando, vai abrir um leque de abas no qual ele preencherá vários dados do seu contexto familiar. Depois de preencher todas essas abas e concluir, será gerado um arquivo em PDF, um formulário socioeconômico dele. Bem, como está sendo realizada o acesso das bolsas e auxílios do fluxo contínuo na pandemia? Eu peço que vocês encaminhem um e-mail, que eu passarei daqui a pouco para vocês, pedindo orientações, pois as orientações da pandemia são diferentes das orientações presenciais. Nós precisamos que essa documentação seja digitalizada, né? Esse formulário, junto com os outros documentos, sejam impressos ou tirado alguma fotografia de boa qualidade e depois anexados em um único PDF e enviado para o nosso e-mail. Mas de qualquer forma, eu peço que vocês peçam as orientações antes de enviar a documentação, para ficarem bem atentos ao nosso procedimento. Prezados, após a conclusão e deferimento dessa avaliação, haverá uma mensagem no SIGA acusando esse deferimento. Só um adendo, que é a questão dos slides serem feitos para regime presencial, e estamos numa pandemia, e a forma será diferente. Vocês não comparecerão mais na PROAI. Nessa resposta do SIGA, haverá uma orientação para enviar um e-mail para a secretaria pedindo esse termo de compromisso, no qual vocês farão assinatura e devolverão para a secretaria da baixa. E para receber essa bolsa e auxílio, é fundamental o cadastramento da conta corrente. A conta corrente tem que ser no nome do próprio estudante no SIGA. Há tutoriais no nosso site explicando como fazer esse cadastramento. E tendo dúvida, eu também passarei no final da apresentação o e-mail da secretaria do setor administrativo que poderá auxiliá-los. Bem, vamos falar um pouco das bolsas e auxílios. Falarei de um modo geral, não considerando o contexto da pandemia, por situações específicas, mas comentarei desde então. Temos o auxílio alimentação, que é o acesso liberado ao RU. Temos o auxílio moradia, que é justamente um auxílio visando esse estudante que não tem grupo familiar na cidade de Juiz de Fora, é um auxílio no valor de R$ 370. Temos um auxílio transporte, né, que dependendo da localidade do estudante, da onde ele reside em Juiz de Fora, ele tem direito a esse auxílio, que pode ser um auxílio de 2 vales ou 4 vales. Lembrando que nós oferecemos o valor da passagem, não é vale. Nós oferecemos o valor da passagem caso seja 2 ou 4 vales. Temos o auxílio creche também para estudantes que têm um filho de até 6 anos incompletos, um valor de R$ 321. Temos também a bolsa, que é o carro-chefe da nossa pró-reitoria, que leva até o nome da política, que é a Bolsa Pinais, que é uma bolsa no valor de R$ 500, e também temos vagas na moradia estudantil, que é via edital próprio. Só lembrando que a moradia estudantil é um prédio onde os estudantes que não têm grupo familiar em Juiz de Fora podem concorrer através de edital. Ressaltando que as outras bolsas são através de um fluxo contínuo, ou seja, a qualquer momento, desde que o estudante esteja com a matrícula ativa, ele poderá solicitar. Lembrando que os estudantes que estejam com algum tipo de avaliação, seja cota A ou B, eles não conseguirão acessar o ícone assistência estudantil caso a matrícula esteja em análise. Caso a matrícula esteja concluída e efetiva, eles conseguem acessar
o ícone assistência estudantil. Bem, mais uma vez ressaltando a diferença do fluxo contínuo com edital. A moradia estudantil é via edital, que está suspenso agora por causa da situação de pandemia, e os outros auxílios que eu apresentei são via fluxo contínuo, ou seja, não tem data, qualquer época pode ser solicitado, desde que o estudante esteja com a matrícula ativa e atenda aqueles pré-requisitos que eu mencionei. Atualizando mais sobre a questão da pandemia, o transporte não está sendo pago, principalmente porque o ensino vai ser realizado de forma remota. E o auxílio alimentação, ele deverá ser solicitado. Atualmente, alguns estudantes estão tendo acesso à Marmitex do RU, só que temos um número limitado de Marmitex e essa solicitação, caso o estudante tenha esse auxílio alimentação, deverá ser solicitada via e-mail para ver a possibilidade dele estar retirando esse Marmitex no RU. Bem, abordei os auxílios e bolsas do fluxo contínuo e até mesmo a vaga na moradia estudantil, que é via edital próprio. Na pandemia, estamos tendo outros editais que versam também sobre a dificuldade ao acesso do ensino remoto. Editais de auxílio inclusão digital, no valor de R$ 120, e auxílio emergencial de R$ 200 para quem tem renda bruta per capita de até meio salário mínimo. De qualquer forma, não vale a pena eu discorrer sobre esses editais, alguns já passaram, não terão outra edição, e há estudos de novos editais nesse meio tempo, e de qualquer forma a informação vai ficar muito desatualizada, e o regimento desses editais é de uma forma bem diferente do que eu passei até agora para vocês. Então é importante o acompanhamento do site da UFJF, o site da PROAI e principalmente o Instagram, no qual a gente mantém vocês informados, né? E vocês terão informações desses novos editais, se acontecerão ou não, e acontecendo, quais são os requisitos, a forma de solicitar. É só lembrando que o acesso para bolsas e auxílios do fluxo contínuo não é o estudante que escolhe sua bolsa. A partir do momento que há a apresentação da documentação, a gente, os assistentes sociais, fazem uma análise socioeconômica, no qual vai definir o perfil desse estudante e qual grupo de bolsas ele irá pertencer. Aí, a partir do momento da definição do grupo, será oferecida um auxílio ou opção de escolher um ou outro, ou até mesmo dois, para o estudante. Só ressaltando isso, que só através da análise socioeconômica que é identificado esse perfil e oferecido a bolsa para o estudante. Lembrando mais uma vez que no momento da pandemia não está sendo pago o auxílio transporte e a alimentação tem que ser solicitada via e-mail para ver a viabilidade para a possibilidade de retirada de Marmitex na RU. Bem, chegamos no final da nossa apresentação. Eu sinceramente espero que tenha contemplado todo o significado, toda a importância e as ações da assistência estudantil, principalmente aqui através da PROAI na UFJF. Para maiores dúvidas, seguem os contatos dos segmentos da Pró-Reitoria. Só lembrando que os números de telefone não estão funcionando, porque o trabalho está sendo de forma remota, e segue os e-mails dos 4 segmentos, seja o e-mail administrativo, para questões administrativas, burocráticas, cadastramento de conta no SIG, assinatura de termo de compromisso, o e-mail da pedagogia, para solicitação de atendimento pedagógico, alguma outra dúvida sobre critérios, créditos, o e-mail da psicologia, no qual também está sendo apresentada demandas de atendimento, a demanda está sendo avaliada e posteriormente está tendo o agendamento, e o e-mail do serviço social, no qual é feita a solicitação de bolsa e auxílio. Só lembrando, para quem almeja fazer a solicitação de alguma bolsa e auxílio, mande um e-mail primeiro pedindo as orientações, porque como estamos funcionando de forma remota, as orientações são diferentes das presenciais. Bem, deixo também aqui o endereço do nosso site, onde vocês terão mais informações sobre a Pró-Reitoria, e também o endereço do Instagram, para vocês nos seguirem lá, onde apresentaremos informações sobre todas as ações, editais novos, informações muito pertinentes ao nosso processo de trabalho. Eu desejo mais uma vez que vocês sejam muito bem-vindos à universidade, parabéns pela conquista de estar aqui. Agora temos um longo caminho pela frente ainda, e podem contar com auxílio da PROAI, seja um auxílio pecuniário, seja um auxílio de demanda psicológica ou pedagógica, e que vocês se sintam acolhidos, de certa forma, pelas ações da nossa Pró-Reitoria. Até mais.